Canal Muita Informação no ar e eu recebo agora o vereador de Salvador, Duda Sanches, para bater um papo e entender como um dos vereadores mais novos da cidade está se organizando aí para a eleição de 2020. Osvaldo, primeiro quero deixar um abraço especial para você, meu amigo, desejar muita sorte nesse início de trabalho, desse site que já é um sucesso em toda a Bahia, toda Salvador, trazendo informação de credibilidade, com critério e principalmente com muito cuidado sobre o que falar e também sobre quem falar, sobre os assuntos importantes e que envolvem toda a cidade. E é um ano de desafios, é um ano em que a gente busca agora, eu já sou pré-candidato a vereador novamente, nós estamos buscando o terceiro mandato, um ano com muitos desafios, um ano em que a gente pode olhar para trás e dizer que os últimos 2 mandatos fizeram a diferença na cidade de Salvador, ao lado do prefeito Assemi Neto, do vice-prefeito Bruno Reis e de tantos amigos que fizeram parte dessa transformação. Então, nessa certeza de que fizemos um trabalho que a população aprovou, a gente vai buscar logo mais em outubro, mais uma vez, passar por esse crivo. E se for merecedor, eu já coloco meu nome lá mais tarde como candidato e buscar esse pleito mais uma vez. Muitos vereadores têm nichos específicos na cidade ou atuam em áreas muito direcionadas. Um vereador, na verdade, ele acaba dialogando com toda Salvador. Quais áreas você se identifica mais e você foca mais o seu trabalho no dia a dia? Osvaldo, nós temos diversos perfis de parlamentares. Nós temos parlamentares que defendem apenas uma bandeira, temos parlamentares que defendem apenas um local. Eu costumo dizer que eu sou um cara plural. Os diversos debates aos quais nós somos expostos na Câmara Municipal nos fazem abraçar diversos nichos. Eu, como membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal e presidente atualmente da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, eu sou provocado a falar e a debater, a legislar sobre diversos assuntos. A nossa comissão, por exemplo, acompanhou de perto toda essa situação das queimadas aqui na Amazônia e tantos outros locais aqui do Brasil, que a gente tinha que falar sobre esse assunto também aqui dentro da nossa Comissão de Planejamento Urbano. A gente acompanha todos os detalhes sobre a obra do BRT, por exemplo, que impactou na parte ambiental aqui da nossa cidade, bem no coração, no centro de Salvador. Na CCJ eu fui membro e fui o relator do projeto que instituiu um novo Estatuto da Igualdade Racial em Salvador, então a gente é confrontado a falar sobre diversos assuntos e defender diversas comunidades. Claro, eu tive algumas comunidades que tinham uma votação dentro dos 14.400 e mais de 400 votos que a gente teve. Fui votado em diversos locais, alguns mais, alguns menos, só que a gente tem que ser vereador de toda a cidade de Salvador. Acaba a gente criando uma relação mais íntima com determinada localidade, com determinado tema, mas a gente tem que buscar a pluralidade, buscar estar antenado com tudo que está acontecendo e, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho que eu escolhi seguir. É o caminho de entender o mundo que a gente vive e falar conforme a voz que as pessoas querem ouvir nas ruas. Colocar o seu trabalho e a sua força de trabalho à disposição da coletividade. Sem dúvida nenhuma, Oswaldo. A gente fala tanto agora de nova política, de novo momento, uma política diferente. Eu concordo muito com isso, porque eu sou muito contra aquela forma de agir antiga, não apenas de idade, mas de conceitos. Aquela forma de lidar com a população, que hoje todos condenam. O político é um cidadão comum, como os jornalistas, como os advogados, como o cidadão que trabalha numa padaria, como o cidadão que é operário. Nós somos cidadãos absolutamente comuns e não temos que ser divididos em uma outra classe e agir de outra forma. Não, a gente tem que agir como a gente age dentro de nossa casa, como a gente quer colocar as regras dentro da nossa empresa, do nosso trabalho, e é assim que a gente tem que lidar com o dinheiro do povo, com responsabilidade, é assim que a gente tem que lidar com o dia a dia. Nós acabamos sendo grandes síndicos de uma grande cidade com 3 milhões de habitantes. Essa é a realidade de um vereador de Salvador. É você falar desde a iluminação, desde um buraco na rua, até mesmo a regularização do transporte por aplicativo e tantos outros temas aos quais nós somos confrontados, né, no dia a dia da Câmara. Então, a gente tem que falar essa linguagem, a gente tem que se atualizar, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo para trazer algumas coisas que já foram testadas, ou então para a gente inovar aqui na cidade de Salvador ao nosso jeito. Ou aperfeiçoar o que está sendo feito. Aperfeiçoar. Mas a gente tem aí uma eleição na porta e tem já um pré-candidato definido, que é o Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, e é o nome escolhido pelo prefeito Assemi Neto para encarar esse desafio. Você acredita que essa largada, onde Bruno mostrou a força dele, reuniu uma quantidade grande de partidos,
ele vai conseguir manter isso ao longo da campanha e vai conseguir se eleger prefeito em outubro? Oswaldo, eu não tenho dúvida, eu conheço o Bruno e é importante falar sobre isso, porque muitas pessoas o conheceram recentemente, seja através da vice-prefeitura que ele assumiu há cerca de 4 anos, seja através do mandato de deputado estadual, mas eu o conheço há mais de 10 anos e acompanho a sua trajetória, a sua vinda, a sua militância na cidade de Salvador, e eu sempre disse que Bruno Reis era o maior articulador, e ainda é, o maior articulador político do nosso grupo, do grupo do prefeito Assemineto. Ele tem na ponta da língua o nome de cada vereador, de cada município, no qual ele já pôde estar ao lado do prefeito Assemineto, o então deputado federal ACM, né, da Assemineto, e conhece com a palma da mão cada canto da cidade de Salvador. Naturalmente, ele se legitimou, através do trabalho, através do esforço, através dessa militância que ele fez na cidade, para hoje ser o indicado pelo prefeito Assemineto, que eu também digo, não é só o prefeito Assemineto que indicou ele, foi todo o nosso grupo. Ele foi legitimado, ele foi chancelado pelo prefeito Assemineto, que é o nosso grande líder, mas todo o nosso grupo já tinha abraçado esse projeto há muito tempo. Então, só foi nessa última semana, nesses últimos dias em que o prefeito Assemineto fez chancelou o nome do Bruno Reis, só foi mesmo aquele momento, digamos assim, oficial. De oficializar mesmo a escolha dele. Exatamente, oficializar uma escolha que todos nós, nosso coração já tinha há muito tempo. A gente percebe muito claramente esse movimento de Bruno e o movimento de muitas pessoas interessadas agora em fazer parte dessa chapa. Inclusive seu pai, o deputado estadual Alan Sanches, foi um dos primeiros nomes a se colocar, a defender Bruno e a se colocar como candidato a vice. A escolha do vice vai ser uma das maiores disputas para a eleição desse ano aqui em Salvador? Eu não tenho dúvida. Nós já estamos vendo as cartas à mesa. Hoje nós já temos o Bruno Reis, o Guilherme Belintani, inclusive um grande presidente do Bahia, foi um grande secretário, um grande gestor da nossa cidade, retirou seu nome como um possível candidato, disse que ainda não era o seu momento. E a gente está vendo que o jogo já está se organizando, só que a escolha do vice é muito importante. Na ausência do prefeito, é o vice que vai responder. A gente já viu diversos vices assumirem ao longo dos anos, então é uma escolha que deve ser muito criteriosa. E um dos principais critérios que a gente deve levar é capacidade de gestão, saber se essa pessoa já foi experimentada, e voto. Voto significa que a população já escolheu essa pessoa, que ela já foi testada, que ela já foi escolhida pelas pessoas, seja para um cargo de deputado estadual, federal e tudo mais. Você citou meu pai, o deputado estadual Alan Sanches. Já foi chancelado pela população diversas vezes, muito bem votado, já foi vereador mais votado de Salvador, deputado estadual, um dos mais votados também da nossa capital, dentro de todo o estado, e esse nome é um nome natural, de uma pessoa que tem um trabalho bem enraizado com a cidade, e é isso que a gente precisa, de uma pessoa que venha acompanhar Bruno e que não chegue apenas como mais uma pessoa do grupo, como uma chapa por sangue, mas que chegue para agregar. Alguma pessoa que já tenha sido experimentado. O Alan, ele foi presidente da Câmara de Salvador, devolveu aos cofres públicos o que não foi gasto. Você conhece muito bem essa história, já acompanhava a política muito desde essa época, e fez uma devolução aos cofres públicos de 15 milhões, ou seja, valor que a prefeitura, a Câmara Municipal não tinha utilizado, retornou aos cofres públicos para ser usado na educação, na saúde, onde, sem dúvida nenhuma, o gasto vai ser muito mais benéfico para a população do que dentro da Casa Legislativa. Então, ele já foi testado e aprovado em muitas vertentes. E ter voto e ter capacidade de gestão na minha opinião, sem dúvida nenhuma, os principais critérios que a gente vai utilizar na escolha, que vai ser muito disputada, de vice-prefeito. Você acredita que Geraldo Júnior, presidente da Câmara, vai manter a decisão de ser presidente da Câmara ou ele vai aceitar o desafio de ir para vice? Como você acredita que ele vai se comportar? Até porque a decisão dele de retirar a candidatura colocou ele numa linha de destaque junto ao prefeito Assemineto e o próprio Bruno Reis. Geraldo quebrou a banca. O que é quebrar a banca? Essa expressão é quando ninguém espera e de repente o jogo se revirou, um novo personagem surgiu por conta do seu mérito. E Geraldinho quebrou a banca política daqui da cidade de Salvador. A gente pode ver que a Câmara Municipal nunca foi tão falada, nunca foi tão vista. Ele realmente
demonstrou muita força, impondo a posição da Câmara Municipal, mostrando que a independência dos poderes é a principal premissa que nós devemos obedecer em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país. O legislativo tem que ser ouvido, porque o legislativo são 43 pessoas eleitas, no caso de Salvador, 43 vereadores eleitos pela população. Então essas pessoas têm que ser ouvidas. Claro que nas outras gestões de outros presidentes, na gestão de Assemineto também foram ouvidos, mas Geraldinho conseguiu dar mais personalidade, conseguiu dar mais independência ainda do que esses outros, o que o cacifou naturalmente para ser um possível vice-prefeito de Salvador, na chapa do Bruno Reis, para ser novamente conduzido ao cargo de presidente, e de verdade vai ser muito difícil, caso ele se mantenha como vereador, retirá-lo por todos os méritos que ele tem e não reconduzi-lo para presidente da Câmara Municipal. Eu tenho certeza que será um desafio para quem se colocar, porque Geraldo tem muito serviço prestado pela Câmara e pela cidade de Salvador. A cidade de Salvador é uma cidade muito complexa e cheia de desafios. O que você acredita que deva ser o maior objetivo do próximo prefeito a partir de 2021? Aonde está o principal gargalo e aonde mais dói junto à população da cidade? Nós temos dois grandes vetores que, na minha opinião, ainda são um grande gargalo e representam ainda uma grande dificuldade. Um deles é por questões geográficas. Nossa cidade é muito complexa, ladeiras, uma cidade que cresceu de forma muito irregular, e a mobilidade na cidade de Salvador ainda é um grande problema. Temos convicção, pelos estudos que a Prefeitura apresentou à Câmara Municipal, pelos investimentos que estão sendo feitos, que a mobilidade vai melhorar muito nesses próximos anos, por conta do BRT, por conta da nova linha de metrô que já está funcionando, mas ainda assim vai ser um grande gargalo. A gente tem uma cidade muito complexa, com um trânsito que de fato é caótico. Muito foi feito por Fabrício Miller, da Transalvador, por Fábio Mota, secretário de Transportes, mas muito ainda precisa ser feito. É natural que uma cidade que tenha crescido assim tão desordenada, sem um plano diretor de desenvolvimento urbano adequado, que ela sofra, né, com o que aconteceu antigamente, com as más decisões que foram tomadas antigamente. Outro grande fator que a gente não pode negar é que, ainda assim, com todos os investimentos que nós fizemos, a saúde ainda é uma grande dificuldade que nós temos. Nós criamos o primeiro hospital municipal da história de Salvador, o primeiro hospital municipal que não mais depende das marcações de consultas, os inúmeros exames que são marcados, não mais depende do governo do estado para que esses exames aconteçam. Hoje o Hospital Municipal de Salvador atende milhares de pessoas por mês. O que era da nossa cidade sem esse hospital? O que era da nossa cidade sem as 11 UPAs construídas? Então, a gente precisa pensar na cidade como um todo. A Assemineto pensou na cidade como uma cidade que precisava se organizar financeiramente para começar a colocar as contas em dia. O principal desafio de Bruno Reis vai ser, porque nós vamos batalhar, e se Deus quiser sair com essa vitória, vai ser dar seguimento ao trabalho do prefeito Assemineto, superá-lo, uma vez que ele já foi eleito 8 vezes o melhor, 7 vezes o melhor prefeito do Brasil, e dar, digamos assim, a sua cara a esses gargalos que nós ainda temos, como, por exemplo, a mobilidade e saúde. Eu quero colocar mais um ingrediente aí como um dos grandes gargalos da cidade, que é a dificuldade das pessoas terem emprego, a geração de emprego e renda, e um novo vetor de desenvolvimento para a cidade deve ser persistido como uma prioridade pelo novo prefeito? Sem dúvida nenhuma. Os investimentos que são feitos, Oswaldo, no turismo, os investimentos que são feitos na mobilidade, nos grandes centros daqui da nossa cidade, eles naturalmente vão gerar mais empregos, seja nas próprias obras que a prefeitura, como por exemplo o centro de convenções, como por exemplo o BRT. Quantas pessoas não estão sendo contratadas por essas obras que o próprio poder público está fazendo? Segundo, a melhor qualidade no ir e vir dessas pessoas, a maior quantidade de negócios acontecendo, como por exemplo o centro de convenções, e tudo isso vai gerar muitos investimentos para a cidade. Nós não recebemos uma grande convenção há anos. Desde que o nosso antigo centro de convenções foi desativado, a gente não recebe as milhares de pessoas que movimentavam a economia de Salvador. Dia 26, agora de janeiro, o nosso centro de convenções de Salvador vai ser inaugurado, e nele a gente vai poder receber convenções de todo o país. Vou dar um exemplo. Antes do centro de convenções ser inabilitado, desativado, uma grande convenção de ortopedistas, médicos ortopedistas, queria vir para Salvador. Isso é movimentar cerca de 10 mil pessoas. Pense em 10 mil pessoas com um poder aquisitivo de médicos vindo para Salvador, passando uma semana
utilizando os restaurantes, utilizando os hotéis, movimentando a Isso economia. movimenta a economia Os como um motoristas todo, de né? aplicativo, os motoristas de táxi. Imagine quantas pessoas não iam ser beneficiadas por essas 10 mil que iriam estar aqui em Salvador, na convenção, aprendendo, levando o nome de Salvador depois para os seus estados e voltando também depois, sem convenção, sem nada, mas para curtir, para apresentar a cidade, as suas famílias e tudo mais. Imagine quanto a gente não perdeu nesse tempo. Tudo isso vai fazer com que essa situação do emprego melhore. A gente passou por uma crise, não apenas Salvador, mas todo o país. E esse ano já mostrou nas vendas do Natal, nas vendas do Dia das Mães, Dia dos Pais, nas datas comemorativas, que estamos superando, estamos saindo desse imbróglio, desse limbo e voltando a sorrir. O Brasil está subindo a ladeira e Salvador, sem dúvida nenhuma, é um dos estados que fica mais no topo dessa locomotiva do desenvolvimento. Para a gente finalizar, quem quiser acompanhar o trabalho de Duda Sanches, quem quiser falar contigo, quais as formas, quais os canais, quais os contatos, aonde te achar, aonde te localizar? Oswaldo, eu costumo dizer que o político da atualidade ele tem que estar conversando com as pessoas. E conversar com as pessoas significa estar próximo. Eu frequentemente respondo as mensagens que eu recebo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque é uma forma da pessoa te acessar com muita facilidade. Nem sempre a gente consegue responder tudo, mas tenho certeza que a gente busca responder a grande maioria e principalmente resolver os problemas que são apresentados nessas mensagens. Então, através do Instagram, @DudaSanchesBA, vocês podem encontrar, falar comigo. A gente agora também está com o Twitter, Duda Sanches, e Facebook. Essas são as principais ferramentas e as mais fáceis da gente conseguir bater aquele papo, de vocês conseguirem me apresentar os seus problemas e a gente, dentro do possível, dentro da competência do legislador municipal, do vereador, a gente conseguir resolver. Então, é muito importante a gente falar sobre esses canais, porque são a principal elo entre o eleitor que está lá, que muitas vezes acha que não consegue chegar no gabinete, que não consegue passar ali pelas portas da Câmara Municipal, não sabe o horário exato. Falar com a gente, qualquer horário do dia, da noite, quando a gente tiver a mensagem, responder e bater um papo com todo mundo. Duda, obrigado pelo papo, obrigado pelas informações, mais sucesso ainda, muita informação está no ar. Muita informação está no ar, levando muita informação com credibilidade e com muita verdade. Um prazer, contem com o nosso mandato. Obrigado, meu amigo.